Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WI Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre Monster, filme de Koreda Hirokazu ou Hirokazu Koreda. As duas formas estão corretas, acho que depende de cada país, né, muda a ordem. Bem, o importante é que o filme do Koreda, do Hirokazu, já está disponível nos cinemas. Monster esteve presente no Festival de Cannes este ano, ganhou melhor roteiro no Festival de Cannes deste ano e já pode ser assistido. Vão, assistam e não se esqueçam de retornar e deixar aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse filme. Aproveita aqui, curta o vídeo, assine o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Para caso alguém esteja perdido, não conheça quem é Koreda, não conheça Hirokazu, ele fez nada mais nada menos do que Pais e Filhos, O Que Eu Mais Desejo, o Terceiro Assassinato, que foi o primeiro filme que eu assisti dele, Assunto de Família e no ano passado, Broker, Uma Nova Chance. Isso, vamos dizer, os filmes que eu assisti, os melhores filmes dele. Tem muito filme. É um diretor renomado, é um diretor relevante, merece sim a sua atenção. E nesse novo longa-metragem japonês, o filme conta a história de uma mãe que acaba percebendo uma mudança de comportamento do seu filho e que essa mudança de comportamento pode estar atrelada a uma agressividade de um professor dentro da própria escola, dentro da própria sala de aula. E assim a trama vai se desendobrando e mostrando a complexidade de todos esses personagens, e tudo em volta de bullying, em volta de maternidade solo. É um longa-metragem interessante, bem diferente. Koreda, ele trouxe esse filme com um pouco de humor ácido, um humor que incomoda. A sessão em que eu estava lotada de pessoas e alguns deram umas risadas, um haha, mas foi muito inexpressivo essas risadas, pois o diretor ele faz um incômodo tremendo nesse filme, na narrativa dessa história. É um filme que incomoda, é um filme que em alguns momentos chega a ser indigestivo, chega a ser perturbador. E é proposital do próprio diretor. Ele incomoda bastante. E esse é um objetivo dele nessa narrativa. A gente acompanha diversos personagens. A narrativa ela se desdobra, né, entre passado e presente. Nós acompanhamos pelo diversos personagens e os pontos de vista deles. De uma mãe querendo saber o que aconteceu com o filho, ela tenta criar o filho de forma sozinha, o marido morreu recentemente, há um ano, há uma tentativa dela de tentar manter uma certa tradição, um certo ritual, uma certa comunicação do filho com o seu pai, creio que seja uma tradição lá no Japão. Ela também tá tentando ser melhor amiga dele, tá tentando manter o laço de amizade, né, na medida do possível. É difícil para ela compreender, né, criar o seu filho sozinho, sem o amparo de uma outra pessoa. Da mesma forma, ela tenta lidar com os julgamentos de tudo, das pessoas ao redor. Há muitos julgamentos, né, de uma mulher solo cuidando de uma criança sem a presença paterna. É forte esse julgamento das pessoas, além da própria dificuldade de criar uma criança sozinho, seja por questões financeiras, seja por lidar por qualquer problema que acontece, e também tem o próprio julgamento da sociedade, o julgamento dos outros com tudo isso. E tudo complica ainda mais para ela, e ainda mais todos esses julgamentos quando o filho quando o filho tem essa mudança de comportamento, ele aparece com algumas manchas no seu corpo, e há uma possibilidade de tudo isso ter sido responsabilidade de um professor da escola em que ele frequenta. Que aí é um outro ponto de vista que surge na narrativa, um professor que cresceu sem a presença do pai, só apenas a mãe que acabou cuidando dele, um professor que também tem alguns certos julgamentos sobre ele, pois há um incidente que acontece na cidade e que circula, em que basicamente, vamos dizer assim, conecta a maioria dos personagens desse filme.
que é um bar de acompanhantes e que possivelmente esse professor estava lá, ele estava com uma jovem no meio da rua conversando e automaticamente foi ligado, foi conectado de que essa moça é uma acompanhante que estava nesse bar de acompanhante. Também tem todo um certo julgamento sobre ele, sobre essa atitude. Me deixou alguma dúvida, eu acho que ela não é uma acompanhante, mas automaticamente já vem esse próprio julgamento sobre ele. E a gente acompanha esse também, o ponto de vista também desse professor que acaba sendo envolvido nessa situação, aparentemente pelo ponto de vista da mãe, ele de fato é o responsável por tudo isso, pois há uma certa renúncia, uma renúncia grotesca da escola em desumanizar a situação, em burocratizar toda a situação com respostas automáticas, com respostas prontas, pré-produzidas para dar para a mãe, dizendo que é um incidente, não foi uma agressividade, que é um incidente, que estão analisando toda a situação, afastando o professor da mãe, não dando um amparo para a mãe como deveria, romantizando de certa forma um pedido de desculpas, algo horrível, grotesco, incômodo demais a forma como aquela mãe, naquela situação, tentando saber o que aconteceu com o filho, foi completamente desamparada e julgada, e que a gente, de primeiro momento, culpa o professor pelas atitudes dele, pelas atitudes da diretora e de todos nesse meio, e ao acompanhar o ponto de vista dele sobre o que de fato aconteceu, a gente começa a ver um pouco mais sobre como a história acabou se desenvolvendo desse professor nessas atitudes, há um certo surto do garoto em um certo momento, uma tentativa desse professor em amparar, há um certo afastamento do professor, né, do lado da mãe, do professor tentando lidar com toda a situação, dele, de certa forma, ficar sem chão pela forma como as pessoas o abordam, o julgam, o envolvem nessa possível agressividade dele com o garoto. É, em- Enfim, há um grande elemento presente também nesse professor, nesse paralelo que ele faz, de certa forma, com a vida dele, com a vida em que aquele garoto que está passando pela questão de ter que também sido criado sozinho, enfim. E não são apenas esses pontos que são mostrados, há também um pouco da própria diretora que está em luto devido a um incidente, ela perdeu um neto, o marido dela que atropelou, e ela basicamente está ainda no processo de luto. Há uns segredos em volta de tudo isso, um, um certo silenciamento dessa própria diretora, algumas especulações dizendo que a responsabilidade seria dela e não do marido, mas que ele que buscou se responsabilizar pelo crime para não dar ruim para ela, enfim. E para fechar com chave de ouro, né, das crianças. As crianças acabam também mostrando os pontos de vista delas, e que é a chave de ouro que Coreda traz pra gente para a compreensão de todas as histórias, de todos os personagens, de tudo isso, óbvio, na medida do possível. Tanto do garoto que sofre, tanto do garoto que tem que acaba tendo a mudança de comportamento, como também do melhor amigo dele, a forma como essas duas almas acabam se conectando, todo o julgamento sobre eles. Eu não quero chegar muito nos spoilers, falar o que de fato está em volta disso, pois eu vi que algumas críticas, quando estreou lá em Cannes, já fizeram alguns paralelos, e que eu só lembrei agora, depois, quando assisti, e que talvez atrapalhem um pouco a experiência, sabe? Algumas comparações com alguns outros filmes, e que talvez vai estragar sua experiência ao assistir.
Então não quero fazer tantas comparações, não quero falar mais porque eu já falei bastante, mas vamos lá. O filme ele mostra o ponto de vista dessas crianças, do garoto que tem essas mudanças de comportamento, que aparece com essas feridas, que possivelmente foi o professor, mas não dá exatamente para entender o que acontece, se foi o professor, enfim. Quando de fato chega na narrativa deles, assim a gente entende o bullying surgindo, o bullying aparecendo, tanto dele, do seu melhor amigo, da proximidade que ele tem desse amigo, ele gosta do amigo, ele gosta, ele acha interessante, quer ficar próximo, mas esse garoto é cercado de valentões que o agridem, que o humilham, que zoam com ele, buscando uma reação, mas o garoto é tão fofo, o garoto é tão amável que não retruca, e isso afasta dele para esse amiguinho, devido aos valentões, devido ao que os outros pensam, ao que os outros falam, ao que os outros obrigam a fazer. Quando chega nessa parte, todo o quebra-cabeça de Coreda começa a ser completado. Seja a questão do outro ponto da maternidade, do outro ponto da paternidade, que aqui no caso esse garoto que sofre bullying, o pai dele exerce também uma grande força de agressividade sobre o garoto, eles não têm a presença materna, é apenas o pai que cuida dele, o pai também é uma pessoa agressiva, é uma pessoa rígida, é uma pessoa que limita o garoto e que busca fazer com que o garoto seja quem ele não é, e isso começa a se deslocar para outros ambientes, ou seja, Coreda, ele, por meio desse quebra-cabeça, ele consegue mostrar como um ato de dentro da casa de um garoto provoca efeitos é, devastadores, tanto no ambiente escolar, como também na vida de outras pessoas. Não é algo forçado, ele consegue fazer isso com uma maestria, vamos dizer assim, esse efeito borboleta, né, nessa força devastadora que acaba prejudicando diversas vidas, acaba mexendo com diversas vidas, ainda mais com esse lado infantil, com esse lado da complexidade das crianças que não sabem exatamente o que elas estão passando, o que elas estão sofrendo, delas tentando lidar com todos esses elementos ao seu redor, com pessoas familiares, oprimindo elas, colegas no ambiente escolar também oprimindo elas, fazendo bullying, fazendo com que elas sejam o que elas não são, oprimindo elas em comportamento, em gestos, humilhando elas de formas horríveis, o próprio silenciamento da escola no meio de tudo isso, e elas tentando lidar com tudo isso. Acho que eu posso fazer uma comparação com Dias Melhores, o filme de Hong Kong. Acho que eu posso fazer essa comparação, pois eu acho que não prejudica tanto assim a narrativa. Que a gente vê crianças, jovens lidando com seus problemas da sua maneira, conforme as informações que ela tem, conforme as experiências que ela tem e o caos que isso acontece para elas e para as pessoas ao seu redor. É um pouco de paralelo que eu posso dizer. O filme ele tem muito mais, é muito mais além do que isso. E o Coreda ele mostra nesse último ato, no último ciclo do filme, essas crianças, o que aconteceu com elas, a ira do personagem com seu pai agressivo, com o seu pai opressor, até a própria ajuda que um coleguinha faz com o outro, seja na questão de poder conversar, por mais que ele sabe que vai ser que ele sabe que ele não poderia conversar por causa dos outros, mas ele gosta, ele quer conversar, começa a desenvolver uma amizade no lado em secreto, mas faz, há uma certa ajuda, uma certa colaboração nesse momento, há uma certa também complexidade nos sentimentos, em questão de expressar, tentam
da mesma forma de entender os seus sentimentos, algo que acaba surgindo e ele não consegue descrever, não consegue entender, mas aparece, existe, está ali, e é errado, mas ele gosta, ele vê que é errado, mas ele gosta, ah, pois ele vê que é errado porque os outros dizem que é errado, e por mais que ele não tenha um amparo de poder se comunicar, porque há um certo silenciamento, há um certo há uma certa complexidade do personagem em permanecer em silêncio, em ter essa dificuldade de se comunicar com as pessoas ao redor, pois isso está muito atrelado ao que os outros dizem que ele não pode fazer, que é justo o bullying que os garotos fazem com a criança, e esse jovem, quando ele vê esse bullying, ele queria ficar próximo, ele queria conversar, mas se ele fizer isso, ele vai ser zoado também, da mesma forma que ele é forçado forçado a zoar com o garoto a contragosto. Há uma cena explosiva dele mexendo nas bolsas, jogando as bolsas tudo para um lado, que é uma cena que traz esse próprio conflito traz a que traz a confusão que envolve o professor nessa agressividade e tudo mais. É interessante como o diretor ele buscou trazer diversos elementos. O diretor foi para longe para falar de algo tão silencioso que acontece ali com as crianças, para falar desse bullying ali, e de uma forma que de uma forma consistente, de uma forma bem maestrica, de uma maestria completa. É óbvio, com incômodo gerando, com um incômodo completo, com a angústia, com uma raiva, com uma indigestão do começo ao fim. Esse cinema do Koreda nesse filme é completamente incômodo. Há alguns momentos que deu vontade de chorar, umas lagriminhas caíram. Há outros momentos que tem um certo humor ácido, uma certa risadinha, mas nada tão engraçada, pois esse não é o objetivo. Ele buscou um pouco desse humor como uma forma até mesmo de catarse, uma forma de poder expressar, pôr um pouco para fora toda essa dor e fazer com que o filme pudesse ser suportável. Não de uma forma ruim, afinal de contas, o diretor ele buscou ser usado ao trazer essa narrativa de bullying, ao trazer essa narrativa ao trazer dessa narrativa de violência sobre as crianças, sobre os jovens, de uma forma compreensível, de uma forma que pudesse trazer essa discussão, trazer um certo debate por meio desse filme. E de uma forma incômoda, de uma forma necessária, e que você assiste, você está deslumbrando tudo que está vendo, mas te corrói, te incomoda, você quer que tudo isso acabe, mas a vida não é assim, a vida é cheia de incômodos, e é isso que ele faz nesse seu longa-metragem. E vão, assistam, é um bom cinema de Koreda. Quero rever, quero assistir novamente e pensar ali mais umas outras questões que estão na minha cabeça. Refletir novamente sobre esse longa-metragem. Não sei, não me recordo se está qualificado, se está representando o Japão no Oscar de melhor filme internacional. Não sei se teria força. Força tem. Não sei, força tem, ganhou o melhor roteiro em Cannes, tem certa força, tem essa expressão, o diretor tem uma grande assinatura, tem grandes filmes. Agora eu fico curioso para saber a reação internacional com esse longa-metragem, como ele vai se comportar, né, se caso tiver qualificado, e enfim. Mas isso são histórias para outros vídeos. Vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e até a próxima. Tchau.